Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus amigos, nesse 25º domingo do tempo comum, algumas pessoas têm certa dificuldade com essa passagem do Evangelho, porque Jesus censura os apóstolos ao descobrir que eles estavam brigando entre eles para ver qual dentre eles é o maior. Então algumas pessoas ficam com a seguinte questionamento: é errado num ambiente empresarial, por exemplo, você querer uma promoção? É errado num ambiente esportivo você querer vencer o outro? É errado no ambiente militar você querer uma promoção? É errado na escola você querer ter a maior nota? Porque aparentemente parece isso que os apóstolos estavam brigando, qual dentre eles é o maior. Então muita gente fica com essa dúvida. Para a gente poder esclarecer essa dúvida, a gente precisa entender o que Jesus está censurando nos apóstolos. Jesus diz o seguinte: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Ora, se Jesus diz isso, significa que os apóstolos, eles estavam disputando dentre eles qual deles é o maior, aquele que se sobressai aos outros, aquele que tem mais poder ou mais autoridade do que os outros. Esse pecado, essa falta de querer ser o melhor, de querer se sobressair ao outro, de querer ter mais poder ou autoridade do que o outro, tem um nome. Essa falta se chama orgulho. Então, o que Jesus está censurando nos apóstolos é o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho, ele é um desvio, é uma corrupção na relação social que temos entre nós. Entre nós deveríamos alimentar o sentimento da irmandade, da igualdade. O orgulho é uma corrupção desse sentimento, levando a cada um de nós querer a submeter o outro a si. Uma relação de superioridade. Eu sou melhor do que meu irmão. Eu sei mais do que meu irmão. Então eu sou melhor, eu tenho mais virtudes do que ele. Então isso é o orgulho. É isso que os apóstolos estavam disputando. Então a questão de fundo não é errado eu querer ter a maior nota na minha sala. A questão é: por que você quer ter a maior nota na sua sala? Para mostrar que você é melhor que os outros? Para mostrar que os outros são inferiores a você? É isso que é o que Jesus está questionando. Querer ser melhor do que o outro para poder se sobressair o outro ou submeter o outro a si mesmo. Esse é o pecado do orgulho. O orgulho, ele tem algumas características, né? O orgulhoso, em primeiro lugar, ele tem dificuldade na relação social.
Porque como o orgulhoso ele se julga melhor do que os outros, ele não admite opiniões diferentes da dele. O orgulhoso não admite ser contrariado. O orgulhoso ele não reconhece quando o outro acerta. Ele tem dificuldade de parabenizar quando o outro faz algo certo. O orgulhoso, se ele estiver num cargo em que ele deve prestar contas a alguém, quando ele tem um chefe, o orgulhoso ele tem dificuldade porque ele se acha melhor do que o chefe. Ele sempre está criticando o seu chefe. Então o orgulhoso ele tem dificuldade em relacionar-se com os outros, porque ele está sempre certo e todo mundo está sempre errado. O orgulhoso, na verdade, ele é egoísta, porque ele faz tudo pensando nele mesmo. Ele faz tudo tendo como finalidade a ele mesmo. Porque ele olha apenas as suas virtudes e olha o defeito dos outros. É assim que o orgulhoso lida com os irmãos. O orgulhoso, ele é o Deus dele mesmo. Portanto, o orgulhoso ele tem dificuldade de se submeter a Deus, à vontade de Deus. São Tomás de Aquino coloca o orgulho como uma das faltas capitais, porque o orgulhoso ele peca contra Deus e peca também contra o próximo. Jesus então censura isso nos apóstolos. O remédio contra o orgulho é buscar o serviço. O remédio contra o orgulho é colocar-se à disposição do irmão. Busquemos então, caros irmãos, na nossa vida a humildade, colocar a nossa vida a serviço do irmão, colocar a nossa vida a serviço de Deus. Que Deus abençoe você.